como um país inteiro consegue guardar quase metade do que ganha, enquanto a maioria das pessoas aqui luta para guardar 5%. E antes que você pense que eles ganham muito mais, vamos ajustar isso. Eu não estou falando de bilionários, estou falando de famílias comuns, classe média, pessoas que também pagam aluguel, trabalham entre 8 e 10 horas por dia e também criam filhos, mas que ainda assim conseguem manter taxas de poupança entre 30% e 40%. Durante décadas, a taxa média de poupança das famílias chinesas ficou próxima de 40%. Em alguns períodos, passou de 45%. Pense nisso com calma. De cada R$ 100 que entram, R$ 40 são preservados. Agora compare com o Brasil. A maioria das famílias aqui vive entre 0 e 10%. Muitas, e muitas mesmo, vivem negativas. Parcelamento virou rotina. Cartão virou extensão do salário. O cheque especial virou uma emergência permanente. Então a pergunta real não é eles ganham mais. A pergunta real é qual é a regra que governa o dinheiro deles e que não consegue governar o seu? Porque isso não é sorte, é sistema. E sistema sempre vence motivação. Nos próximos minutos, você vai perceber que a diferença não está na renda, está na regra que eles seguem e aplicam. E regra repetida por 20 anos constrói algo que parece impossível no curto prazo. Na China, existe um conceito popular que é quase simbólico: viver com 10% e guardar 90%. Quando você ouve isso, parece absurdo, mas aqui está um detalhe que muda a interpretação. A regra não é literal, ela é psicológica. Ela foi feita para redefinir o padrão mental. Quando você mira nos 90%, 40% deixa de parecer impossível. Agora, quando você mira em 40%, 5% parece aceitável. E aqui começa a diferença. No Brasil, a pergunta padrão é: quanto eu posso gastar esse mês? Na mentalidade chinesa, a pergunta é diferente: quanto eu consigo guardar este mês? Essa inversão parece pequena, mas ela altera decisões. E decisões repetidas por anos alteram patrimônio. O café deixa de ser barato, ele vira recorrente. O upgrade deixa de ser merecimento e vira cálculo. O aumento de salário deixa de significar padrão maior, significa liberdade mais rápida. E aqui está o ponto que incomoda. Se a sua renda cresce e o seu padrão cresce na mesma velocidade, você nunca sai do lugar. Você apenas muda de faixa de consumo. Mas quando a renda cresce e a poupança cresce junto e primeiro, a estrutura muda. Não é sobre viver em privação, eles não vivem assim. É sobre deslocar prioridade. Mas ainda existe algo mais profundo. Essa regra funciona não porque eles ganham mais. Funciona porque o status social está ligado à disciplina, não ao consumo. E essa diferença cultural é o que sustenta o limite deles. Vamos olhar para o padrão brasileiro. Recebe, paga aluguel, paga contas, parcela cartão, consome o que merece e, se sobrar algo, você guarda. Esse é o nosso padrão. O problema? Consumo se adapta à renda. Sempre aparece algo necessário, sempre existe uma justificativa razoável para gastar. Na disciplina financeira asiática, a lógica é outra. Recebe, guarda primeiro e depois se obriga a viver com o restante. Isso cria fricção, e fricção é estratégia. Porque quando você se obriga a viver com 70% ou 80%, você começa a enxergar o que você está desperdiçando, o que você consegue viver sem. Você começa a questionar assinaturas, você começa a avaliar hábitos automáticos, você começa a perceber que boa parte do consumo não era necessidade, era desejo. E se você depende do que sobra, você depende do acaso. E acaso raramente constrói patrimônio. O que constrói é o sistema. Existe uma diferença cultural quando se trata de dívida entre a nossa cultura e a cultura asiática. Para os asiáticos, dívida pessoal é vista com cautela extrema. Se você não pode pagar, você não vai parcelar, você espera.
Agora compare isso com o Brasil. Aqui, parcelar é padrão. Crédito pré-aprovado parece benefício. Mas aí existe uma consequência invisível. Quando você parcela, você compromete o seu futuro, porque parte do próximo salário já não é seu. Parte do próximo ano já está comprometido. E quando a sua renda futura está comprometida, sua margem encolhe. E margem é o que constrói de fato liberdade. Sem margem, você não consegue investir com consistência, você não assume risco estratégico, você não negocia com tranquilidade, você apenas reage. Quem tem margem, decide. Quem está endividado, apenas reage. E reagir por 15 anos constrói dependência e limita o seu futuro. Mas ainda não é isso que explica como os chineses conseguem poupar 40% da renda todo mês. O que explica é psicológico, e é aqui que a diferença se torna estrutural. Na cultura chinesa, poupar é uma grande virtude. Disciplina é força. Ser simples é ser inteligente. Agora compare. No Brasil, quem troca de carro demonstra sucesso. Quem viaja mostra ascensão. Quem consome valida progresso. Poupar demais vira ser mão de vaca. Percebe o conflito? Se gastar gera validação social e poupar gera julgamento, o comportamento médio sempre será consumo. Mas quando poupar gera respeito, o jogo muda. Você não precisa lutar contra o impulso, você internaliza a disciplina. E aqui está o ponto estrutural. Cultura molda identidade. Identidade molda decisão e decisão repetida molda patrimônio. Sem espetáculo, sem viralizar, sem glamour. Apenas com consistência. Vamos colocar tudo isso em números simples. Uma renda de R$ 5.000 por mês. Guardando 5%, 250. Guardando 20%, R$ 1.000. A diferença é R$ 750. Parece pequena, só que 750 por mês são R$ 9.000 por ano. Em 10 anos, sem nenhum rendimento, isso representa R$ 90.000 a mais acumulados. Sem investimento sofisticado, sem risco, sem milagre. Apenas regra diferente. Agora, vamos incluir os juros compostos. A diferença deixa de crescer de forma linear. Ela acelera. E essa aceleração não aparece no primeiro ano, nem no segundo, mas depois de 15 ou 20 anos, a distância entre quem guarda 5% e quem guarda 20% é brutal. E ninguém percebe isso no curto prazo, porque a diferença de regra parece pequena no início, mas ela fica gigantesca no longo prazo. Outro ponto importante. Na cultura oriental, educação é tratada como investimento estratégico, não como consumo emocional. Eles sempre se perguntam se tudo isso que eles estão aprendendo vai aumentar a renda futura, e não se isso só parece interessante. Sem critério, qualquer curso vira entretenimento muito caro. Agora, com critério, vira multiplicador de renda. Mas multiplicador só funciona quando combinado com disciplina de poupança. Sem disciplina, renda maior vira padrão maior. Com disciplina, renda maior vira capital. E capital acumulado é o que gera a grande independência financeira. Para os chineses, dinheiro não é tabu, é um projeto coletivo. Filhos sabem a meta da família, sabem para que estão economizando. Casa, educação, reserva. Quando existe meta visível e compartilhada, cortar gasto deixa de parecer uma punição. Vira estratégia. Sem meta, a economia vai parecer sofrimento não só para você, mas para toda a sua família. Com meta vira plano, e é isso que eles fazem. E plano compartilhado constrói patrimônio com muito menos conflito. Conversar sobre dinheiro precisa ser algo corriqueiro e natural. E é isso que os chineses fazem de forma muito assertiva. Você não precisa viver com 10% e poupar 90% todo mês. Mas você precisa da regra clara. Definir uma taxa mínima de poupança para você cumprir todos os meses.
automatizar essas transferências para investimento, aumentar essa taxa sempre que a sua renda subir, evitar parcelamentos e definir metas visíveis. Não salte de 5% para 40%. Vai subindo gradualmente. 5, 8, 10, 15, 20. Progresso gradual cria adaptação e adaptação cria sustentabilidade. Sistema reduz dependência de motivação, porque motivação é instável, mas sistema é previsível. Independente da cultura, riqueza raramente nasce de renda extraordinária. Ela nasce de regra clara, regra repetida, regra aplicada mesmo quando ninguém está olhando. Todo mundo já tem uma regra. A pergunta é: a sua regra atual constrói liberdade ou apenas sustenta consumo? Porque a regra que você segue hoje está decidindo silenciosamente o seu futuro financeiro. Todos os meses. E daqui a 15 anos, o resultado vai aparecer de forma inevitável. Mas ele começou com uma regra pequena. Se você quer entender outro modelo disciplinado de cultura financeira, assista agora Como os japoneses lidam com o dinheiro. O vídeo está aparecendo na sua tela, porque comparar sistemas amplia visão, e visão amplia resultado. Nos vemos lá!